Olá, pessoal do canal Nutrição Ancestral. Hoje vamos falar com o Dr. William Rutz, médico internista e intensivista, né? Pós-graduado em nutrologia e coach da saúde pela Primal Health. O William é portador de artrite psoriásica, né? E encontrou na mudança de estilo de vida uma maneira de controlar sua doença. Dr. William Rutz, seja muito bem-vindo pelo canal e pelo convite. E para começar, conte um pouco mais da sua história, como surgiu esse interesse na nutrologia e as mudanças de estilo de vida. Show, Thiago. Muito obrigado, cara. Foi uma história bem curiosa. Eu sou um cara que acredita em Deus e eu acho que foi, no fundo das contas, uma lição que Deus tinha preparado para mim. Minha formação como médico, Thiago, foi toda voltada na área de medicina hospitalar, né? Eu fiz a faculdade de medicina, concluí em 2012. Depois da faculdade de medicina, eu fiz uma residência médica, uma especialização em clínica médica, que era então um requisito para fazer a especialização que eu desejava atuar, né? Ao longo de toda a minha carreira, esse era o planejamento, que foi medicina intensiva, que eu fiz no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Então, medicina intensiva é aquela medicina de dentro da UTI, do risco de vida eminente, do paciente extremamente grave. O papel do médico intensivista é remover o risco imediato de vida e devolver o paciente à enfermaria para que ele possa concluir o tratamento, né? Então, eu era um médico que atuava dentro da UTI com finais bem específicos para as doenças. Eu não tinha a mínima pretensão de ter consultório. Eu costumava dizer que convencer o paciente a usar um medicamento não era para mim. Eu preferia ter o paciente sedado e infundir o medicamento eu mesmo. Quando falavam sobre sal, sobre alguma curiosidade num churrasco de domingo, eu dizia que coisas que não matam em 48 horas não me interessavam. Então, essa era a minha mentalidade. O médico mais cético dentro do hospital certamente é o intensivista. E aí, cara, acontece que ao longo da minha construção dessa carreira, eu apresentei um quadro de artrite psoriásica, que é uma doença que cursa na minha família, né? Já era uma predisposição que eu sabia que tinha. E essa é uma doença, uma variante da psoríase, que nem sempre manifesta aquela lesão cutânea de psoríase que a gente conhece, mas é uma doença que se manifesta com artrites migratórias, ou seja, processos inflamatórios das articulações que pulam de uma articulação para outra, né? Então, eu tive inicialmente uma artrite, uma sacroileite, uma artrite na coluna, aí ela passou, aí eu tive no quadril, aí eu tive no calcanhar, fiquei quase por um ano mancando bastante. Depois eu tive uma artrite no ombro, que destruiu dois tendões do meu ombro e limitou muito o movimento, que deixa sequelas até hoje. Enfim, eu comecei com esse quadro de artrites de repetição e elas eram cada vez mais graves. Só que eu, como médico intensivista, eu me submeti à medicina que eu conhecia. Então eu ia lá, consultava um reumatologista, ele me passava medicações, eu usava as medicações corretamente, né? Então a gente iniciou com uma medicação só para quando eu tivesse crise, mas aí as crises se tornaram frequentes demais, a gente adicionou uma medicação contínua, depois mais outra, depois um imunossupressor, depois a gente começou um corticoide. E quando eu vim em 2018, cara, eu estava usando quatro medicações diferentes, contínuas, e com muita dor, sem nenhuma qualidade de vida. Naquele ponto eu já não praticava mais nenhuma atividade física, afinal de contas eu tinha a desculpa perfeita, né? Então eu me escondi atrás disso, hoje eu vejo isso. Eu fazia 3 plantões noturnos por semana, então tu pode imaginar como era a minha rotina de sono. E quando eu estava de plantão, eu pedia um lanchão porque eu estava de plantão, né? Eu merecia. E quando eu não estava de plantão, eu pedia uma pizza ou um sushi porque, enfim, hoje eu não estou de plantão. Então hoje eu também mereço. E assim era a minha rotina, cara. Então eu era completamente relapso com a minha saúde, mas eu não fazia a mínima ideia disso. Eu não fazia a mínima ideia disso. Eu achava que não era. E como que veio a virada, cara? A virada veio com o nascimento do meu filho. Nasceu o Benjamin em agosto de 2018. A gente começou aquela fase, ele nasceu super prematuro, bem pequenininho, foi extremamente estressante para mim e para minha esposa. E aí, quando a gente estava em casa, a minha esposa completamente esgotada, numa certa noite o Benjamin começou a chorar no berço dele, eu fui pegá-lo e eu não consegui me abaixar para pegar meu filho, cara.
tá? Então eu não conseguia me curvar por causa da minha coluna, eu não conseguia esticar o braço para pegar ele no fundo do berço por causa do meu ombro, e, e aquilo me fez me sentir muito mal a respeito de mim mesmo, cara. Aquele foi um momento muito crucial. Eu pensei, cara, eu sempre quis ter filhos, eu sempre quis ter uma família, e agora eu vou ser esse pai bosta que não consegue fazer nada pelo meu filho. Eu vou ser esse pai que, se essa criança cruzar por mim correndo numa faixa de segurança, eu não vou conseguir segurar ele para ele não ser atropelado. E aí eu fui tomado por um sentimento de muita revolta, chorei muito naquela noite. Coitada, minha esposa teve que consolar o Benjamin e a mim também. Mas aquela noite eu decidi que eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance para ser o pai que o Benjamin merecia, né? A gente nunca faz as coisas pela gente, mas quando envolve outras pessoas a gente consegue. E aí, no dia seguinte, eu comecei. Aí eu liguei para o reumatologista que me acompanha até hoje e falei para ele, cara, olha só, tô com dor ainda, tô mal, que eu posso fazer? O que tá ao meu alcance? Me diz, o que eu faço? Ele disse, cara, tá usando todos os medicamentos que tu poderia utilizar. Se a gente usar mais medicação, a gente corre risco da tua imunidade ficar muito fragilizada e dentro da UTI tu pode pegar uma infecção grave, uma tuberculose e morrer. Então não tem muito que a gente possa fazer em termos de medicamento. Mas olhando aqui no teu prontuário, eu vi que tu tá ganhando peso, né, cara? E o fato de tu estar acima do peso, dificulta o funcionamento de uma das medicações que tu tá utilizando. Porque um dos medicamentos que eu utilizava, Thiago, é o único que eu utilizo até hoje, é um imunobiológico. Ele é aplicado embaixo da pele, no espaço subcutâneo. E quando a gente engorda, a medicação é como se ela se diluísse, ela é sequestrada pelo tecido adiposo, pela gordura, e daí ela perde efeito. Então, a sugestão do reumatologista foi que eu tentasse emagrecer. E eu pensei, poxa, isso é uma coisa que eu posso ir atrás, né, cara? Eu posso estudar. Eu hoje tenho a humildade de reconhecer que eu não sabia nada a respeito de emagrecimento. Nada. Cara, se tu me perguntasse onde estão os carboidratos e onde está a proteína, eu não saberia responder. E eu ouso afirmar que esse é o status quo da medicina, entendeu? A maior parte dos médicos está nesse mesmo patamar. Então eu comecei a estudar pelo básico. E aí eu comecei a me deparar com literatura falando sobre uma dieta mais estilo paleolítico, que a princípio removeria alimentos que têm um potencial de gerar gatilho inflamatório, isso ajudaria no controle de doenças autoimunes. E eu resolvi fazer uma tentativa. Então eu comecei pela dieta paleo, isso foi mais ou menos em outubro de 2018. Cara, eu não preciso te dizer que uma dieta paleo, que hoje para mim parece uma dieta super flexível, ela já era 180 graus distante da dieta que eu fazia, entendeu? Então, quando eu fiz a dieta paleo, eu comecei a melhorar rápido, cara, rápido, rápido. Comecei a perder peso rápido, desinchei e a dor começou a diminuir. Em 3 meses, quando eu cheguei ao final do ano de 2018, a minha dor tinha melhorado tanto que ali nas festas de final de ano, no Natal, eu simplesmente não tinha vontade de comer mais nada diferente. Porque, cara, eu tinha outra qualidade de vida, outra qualidade de vida. Então eu me mantive nessa alimentação, sequei tudo que tinha para secar. Na época que eu comecei, eu pesava 86 quilos, eu desci até 67, então foi uma perda bem significativa. Eu sou um cara baixinho, tenho 1,68 m, então 20 quilos num cara de 1,68 m é uma baita diferença. E nunca o objetivo foi emagrecimento. E aí eu fui me deparando com outras estratégias, cetogênica, estratégia carnívora. E tudo que eu fazia, cara, melhorava a minha saúde. Eu ficava cada vez melhor. Eu voltei a pedalar, eu voltei a conseguir jogar bola. Eu conseguia pegar meu filho, eu conseguia jogar meu filho para cima, eu conseguia levantar rápido do chão, coisas que podem ser triviais para alguém que nunca esteve doente, mas para mim eram grandíssimos desafios. E daí eu não consegui mais desver isso. E a partir desse momento, cara, que essa mudança toda aconteceu na minha vida, eu pensei, putz, eu não tenho oportunidade de usar esse conhecimento no meu trabalho. Meus pacientes estão sedados, né? Eles não vão nem lembrar do que eu falar para eles. Eu preciso começar a comunicar isso para alguém, porque as pessoas precisam saber que elas têm ações ao seu alcance que não dependem de médicos, que podem modificar o curso de uma doença. E aí eu comecei a escrever numa rede social muito discretamente, eu não tinha redes sociais até então, abri uma conta no Instagram
E eu tinha muita vergonha de estar falando sobre um tema que não era a minha formação. Então, concomitante a isso, eu fui fazer uma pós-graduação em nutrologia na USP, que me desse um certificado do que eu pudesse falar. No fim das contas, vou te dizer bem honestamente que eu aprendi alguma coisa na pós-graduação da USP, mas eu aprendi muitas coisas das quais eu não concordo, que são ainda o conhecimento nutricional médio aí, que tu provavelmente teve contato com isso também e é muito medíocre, né? Mas o fato é que o certificado me deu a segurança de poder comunicar isso. E eu que tinha medo de ser visto como um picareta, acabei recebendo muitas mensagens de colegas, às vezes, dizendo, cara, eu tô na mesma situação que tu tava, eu preciso de ajuda, tu pode me atender? Aí peguei um consultório de um amigo, num turno que ele não ocupava, sexta-feira à tarde, obviamente. Aí comecei a atender a galera ali, quando vi preencheu a sexta, daí ele me cedeu outra sala na clínica dele para eu atender numa terça, e foi somando, 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 quando eu vi, cara, tá valendo a pena eu abrir meu próprio consultório e atender essas pessoas voltado na orientação de um estilo de vida compatível com as tendências de doença que elas têm. E foi isso que eu fiz. Em 2022, a gente começou a clínica aqui, a Epic Medical. Hoje já temos 3 médicos atendendo só em medicina de estilo de vida, 3 nutricionistas. E a demanda não termina nunca, cara, porque as pessoas, elas querem se tornar protagonistas da sua própria transformação, elas só não recebem as direções corretas, né? Elas ouvem se movimente mais, coma menos, mas ninguém explica como fazer isso. Então, né, para não tomar muito tempo da nossa conversa aqui, esse foi o caminho que eu percorri, que me trouxe até esse momento profissional que é o mais recompensador de toda a minha vida, sem dúvida, né? E agora eu me sinto na obrigação de seguir passando essa mensagem adiante. Eu acho que foi uma oportunidade que Deus me deu e que eu não posso dizer não para ela. Então, sempre que me convidam para contar essa historinha e para conversar um pouquinho sobre isso, eu fico extremamente feliz. Incrível, doutor William. É até emocionante você falar, porque eu também tenho filhos, né? Então eu sei quanto é a Então, te dificuldade de entende. de querer fazer nossos filhos desenvolver, ensinar eles não poderem se locomover, que é algo básico, né, que nós seres humanos tem que fazer, sempre estar se locomovendo, carregar o filho, né, passear com o filho, que eles foram conseguir levantar os braços, né, e aí desde 2018 você teve essa mudança praticamente divisor de águas e também da sua vida, né? William, o que te motivou mesmo assim a experimentar? Você experimentou a paleo, teve muitos benefícios, porque automaticamente você limpou toda, né, os processados, né? Então a dieta paleo eu também fiz, né? Eu também tive problemas de estomacais antes de fazer a carnívora, já faz 2 anos, e eu iniciei com a dieta paleo também, e já senti benefícios porque a gente tira, né, os alimentos ali que são os processados que causam essa fermentação, no meu caso, intestinal, né? E o que te motivou a experimentar a dieta cetogênica e depois a carnívora como estratégia terapêutica? Show. Cara, uma coisa que eu logo aprendi, Thiago, é que existe uma tremenda variabilidade entre os indivíduos, né, quanto ao melhor padrão de alimentação. Mas, via de regra, todas as pessoas se beneficiam em abandonar a dieta tradicional em conta de uma dieta mais natural. Então, se a gente for partir da premissa evolutiva, onde na maior parte da nossa existência a gente só teve contato com alimentos que a gente poderia consumir ali in natura, sem nenhum processamento, porque a gente não tinha essas tecnologias, éramos só mais um bicho na natureza, dá para dizer que a dieta paleo é meio que a configuração natural da espécie humana, né? E foi por isso que eu comecei por ela. Eu comecei pela dieta paleo. Eu acho que hoje a gente já tem mais documentação dos potenciais benefícios, a gente tem bastante trabalho científico mostrando do potencial inflamatório do glúten para uma boa parcela da população, do potencial inflamatório dos lácteos para quem tem sensibilidades ou intolerâncias, do potencial inflamatório do ácido fítico presente na maior parte dos grãos. Então hoje a gente tem uma boa documentação disso. Mas mesmo que a gente não tivesse, quando a gente não tem informação, a gente tem que tentar voltar para o natural, né? E o natural normalmente funciona, e o natural da espécie humana é essa dieta, assim. Então, eu fico louco quando eu vejo influencers criticando dieta paleo e tal, falando que não tem evidência, como se tudo já tivesse sido testado pela ciência, entende?
Então, cara, a gente tem muita coisa que a gente não testou, tem muita resposta que a ciência não responde, e tem muita dificuldade em conduzir experimentos com nutrição, porque isso não é do benefício de nenhuma indústria, então o subsídio disso é difícil e, enfim, é de difícil condução também. Então, a primeiro ponto que me fez optar pela paleo é essa premissa natural, essa premissa naturalista. E, cara, o efeito foi gigantesco. Mas a partir disso, eu passei a estudar algumas estratégias mais específicas, como, por exemplo, a dieta cetogênica, e eu me convenci, através daquela produção científica que a gente tem até o momento, que a cetose poderia ter um papel anti-inflamatório, entende? Então, eu resolvi experimentar a dieta cetogênica para ampliar o efeito anti-inflamatório da minha dieta através da cetose nutricional. A cetose nutricional para talvez algum ouvinte aqui que não esteja familiarizado com esse termo, ela é um mecanismo de emergência do nosso corpo para gerar energia a partir da gordura, uma energia que alimente o cérebro quando falta carboidrato, na deficiência de carboidrato. Então, na deficiência de carboidrato, o corpo produz, a partir da gordura, corpos cetônicos que conseguem penetrar no cérebro e servir como um substrato de energia. E esses corpos cetônicos, existem diversos estudos que não são ensaios clínicos randomizados, mas são estudos que trazem uma boa plausibilidade biológica, mostrando que ele tem um efeito anti-inflamatório. E aí eu fiz a dieta cetogênica. E, cara, vou te dizer que realmente fez bastante diferença, tá? Curioso é que em 2024, no ano passado, foi publicado um ensaio clínico randomizado comparando dieta mediterrânea e dieta cetogênica para pacientes com artrite psoriásica. E mesmo quando a gente corrige para perda de peso, Thiago, a dieta cetogênica é superior, tá? Então, eu fiz antes disso, mas hoje a gente tem documentação. Hoje eu recomendo dieta cetogênica para portadores de condição autoimune com muito mais propriedade. Então, eu fiz esse teste. E aí eu comecei a ler algumas coisas a respeito de dieta carnívora, tá? E aí um dos livros que me chamou muita atenção foi o livro do Paul Saladino, né? Que falava sobre dieta carnívora, sobre o potencial inflamatório dos oxalatos, das lectinas, que eram coisas que eu ainda consumia, até em maior quantidade, porque à medida que a gente vai restringindo o cardápio, a gente aumenta as proporções daquilo que a gente come, né? Então eu resolvi fazer um teste com a carnívora. E, cara, foi disparado, disparado. A dieta onde eu estive menos inflamado, tá? A ponto de fazer uma tentativa de ficar sem medicamento. Acabou não frutificando no longo prazo, talvez porque eu não tenha permanecido na carnívora. Essa é uma interrogação que eu ainda não respondi, tá? Mas o fato é que foi a dieta que eu me senti menos inflamado, como tu falou ali, eu não sei se a estratégia que tu segue hoje é carnívora, Isso, mas hoje. a fermentação simplesmente inexiste, É, então só antes de você terminar esse raciocínio, eu quero que você continue esse raciocínio que você falou que retirou realmente os medicamentos, William. Eu tô na carnívora por esse fato também, porque assim, eu testei a palha. A palha é ótima, cara, assim, uma dieta também que eu gostei bastante junto com o jejum intermitente, só que eu tinha os problemas, né, do intestino, cara, que eu tinha uma ebiose, assim, né, mano? Algo que me dava azia, me impactava no sono, e a carnívora parece que fez essa limpeza, sabe? Aí eu não precisei mais usar o medicamento que eu usava ali para tomar para o intestino, entendeu? Então, essa relação dos medicamentos é muito importante você falar, concluindo o que você estava falando, que você realmente se retirou mesmo os medicamentos quando você estava na carnívora? cara, sim, foi a época que eu usei menos medicamentos, sem sombra de dúvida, e foi a única época que eu consegui ficar um bom tempo sem esse imunobiológico que eu uso de aplicação subcutânea. Até interessante falar isso, Thiago, pensando no teu exemplo, assim, que eu observo hoje na prática clínica, tá? Observação clínica não é dado científico. Então, eu faço aqui esse parênteses antes que o pessoal saia, né, achando que isso é uma verdade consolidada. Mas a paleo costuma funcionar para a maior parte das pessoas, né? Eu costumo dizer que a paleo é a dieta de eliminação inicial, leve, tá? Algumas pessoas, entretanto, continuam inflamadas com a palio, continuam com os problemas que ela tinha. A palio não é suficiente, né? E aí, se a gente for ver qual é a dieta de eliminação mais poderosa que existe, é a carnívora.
porque elimina todos os antinutrientes e mantém uma densidade nutricional muito alta. Mantém alta concentração de ferro, mantém alta concentração de B12, mantém alta concentração de proteína. Todos os aminoácidos essenciais estão contemplados ali. Então, eu sou muito a favor da gente tentar esse degrau, né? Só claro, a dieta carnívora ela é a dieta mais restritiva, então ela acaba sendo uma dieta de mais difícil execução e manutenção, né? Então nem todas as pessoas conseguem seguir na carnívora, algumas pessoas acabam ficando na paleo e preferindo usar um medicamento e cada um é rei de si mesmo, né? Mas o fato é, e aí que eu ia chegar na minha conclusão da minha observação clínica, eu não tive nenhum paciente que não respondesse à dieta carnívora até hoje. Não tive tantos pacientes assim em que a gente teve que chegar a esse ponto, né? Mas os pacientes que se disponibilizaram a fazer, que se prontificaram a fazer isso, seja um teste, seja como estilo de vida, todos responderam do ponto de vista de reduzir a atividade inflamatória. Pela identificação comigo, muitos pacientes portadores de condições autoimunes me procuram, né? Muitos desses pacientes vieram para mim e disseram: William, é seguro eu continuar na carnívora? Ao que eu respondo: provavelmente sim. A gente não tem estudos de longo prazo, mas a gente pode monitorizar os teus parâmetros, e se os teus parâmetros indicam que tu está mais saudável, essa é a resposta, né? E eu não tive nenhum problema que me fez interromper a carnívora com nenhum paciente até hoje. Alguns pacientes me respondem: cara, eu não consigo comer só carne para o resto da vida. E eu digo, tudo bem, a gente precisa fazer aquilo que tu consegue e promove resultado para ti. Mas é sem dúvida, Thiago, a dieta que, no meu quadro, produziu o maior controle da inflamação, mesmo quando eu não estava atento à cetose, tá? Porque, por vezes, na carnívora, a gente come proteína demais e prejudica a cetose. E eu não precisei cuidar da minha cetose enquanto estava em carnívora. No ano passado, em dezembro, eu e a minha família fomos para Patagônia, Argentina, e ficamos 3 meses lá. Nós ficamos de dezembro a final de fevereiro. Então, eu fiquei sem aplicar o imunobiológico por 3 meses. 2 doses, na verdade, né? Apliquei antes de ir, fiquei sem aplicar 2 doses. E o que que eu fiz para conter a inflamação lá? Eu mantive uma carnívora com frutas, né? Eventualmente eu comi um sorvete com meus filhos, mas a minha rotina era uma dieta carnívora com frutas. E, cara, eu não tive intercorrência nenhuma, eu não voltei com mais dor, eu não voltei com nenhum problema. Então, assim, é difícil ignorar o efeito que a dieta carnívora tem. Eu não sei, visto o grande viés ideológico dessa tendência de alimentação plant-based, se a gente vai conseguir ver estudos isentos sendo construídos falando a favor da carne. Essa é a grande dificuldade. Mas na minha experiência, se é que a minha experiência vale alguma coisa, eu não conheço paciente que não tenha sentido efeitos positivos na adoção dessa medida. Perfeito, doutor, mas o que você falou é verdade. Mas como exemplo, você já é algo que teria que a medicina assim colocar como exemplo, porque as doenças autoimunes são algo que é insuportável, né, para o ser humano viver, que nem você, vamos lá, vamos supor que você não tivesse artrite e tal, provavelmente você estaria sem nenhuma alimentação bagunçada, né? Com certeza. Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa vida busca o conforto. Então, você estava confortável, entrou o desconforto, automaticamente você procura né, o recurso, né? Vendo seu filho, ou, né, naquele momento que você viu que se acordou para a vida, pensou, não, eu tenho que cuidar da minha alimentação, porque eu sei que eu preciso, esse meu filho precisa crescer e eu preciso estar do lado dele, sendo o braço direito. Então, as doenças autoimunes, eu acredito sim que a dieta, na minha visão, né, eu como atleta, imagine 13 anos, William, comendo carboidratos, cheguei a comer 8.000 calorias, né, em várias refeições durante muitos anos. Em 2 anos, até muitas pessoas perguntam, pô, Thiago, mas você sempre é de comer seis refeições por dia, comer um monte de carboidrato, e agora? E agora como atleta? Eu falo pra galera, eu tive benefícios de saúde, e agora estou tendo a minha performance física. Eu tentei até voltar, sabia, papalho, assim, comer um pouco mais, mas parece que nem você falou, você comeu as frutas ali, não teve nenhum, né, malefício. Eu também não tive nenhum malefício com as frutas e tal, só que ainda a carnívora eu sinto que essa densidade nutricional, na minha questão de treinamento, impacta, e também uma recuperação, parece que eu me recupero melhor. Eu tinha as articulações minhas toda, tipo assim, zoada, sabe, assim,
que ficava com dor, uma dor assim que parecia que era nervo ciático, mas não é. Eu tinha essa dor assim que é incrível, porque eu tomava remédio e não passava. E aí eu fui no ortopedista, ele falou que é porque eu tenho músculo hipertrofiado ali, sabe, do glúteo. E Traciona demais. isso. E aí encosta ali no nervo, né, nervo periférico, que fala, músculo periférico, alguma coisa assim, entendeu? Então é algo que eu na carnívora não sinto. E quando eu consumia carboidratos, eu ficava mais inchado, né? Era direto, a cada 2 meses assim, ó, esfriava, eu tinha isso. Era sempre assim. Então, não tem como eu voltar, tipo assim, igual você pensa em voltar? Pensa, a gente tem vontade de comer uma pizza, tem vontade de comer algo assim legal, mas é eventualmente, igual você falou, toma um sorvete eventualmente, igual eu fiquei 2 meses sem comer uma esfirra, eu fui comer um tempo atrás, eu comi já sabendo do malefício, mas eu falei, vou comer para acompanhar meus filhos, tal, entendeu? Mas no outro dia, já jejuei, já voltei pra dieta carnívora, é incrível, não tem como voltar mais. É, Thiago, se tu fores analisar, cara, as pessoas que criticam essas estratégias mais radicais de alimentação são radicais, eu concordo completamente, mas eu sempre fui defensor do ponto de vista de que uma doença requer uma intervenção. Equilíbrio gera equilíbrio, entendeu? Então, se tu tá numa situação equilibrada, o equilíbrio te interessa, mas se tu tá numa situação ruim, dieta equilibrada não vai te salvar. Tu precisa ser radical quando tu tá doente. Então, via de regra, influencers que a gente vê criticando esse tipo de dieta mais restritiva, são pessoas que foram saudáveis a vida toda. E talvez elas realmente não precisem fazer esse tipo de intervenção. Já as pessoas que a gente vê no nosso meio, elas todas são pessoas que passaram por um processo de sofrimento e construíram a sua melhora através de muito suor, de muita restrição, de muita disciplina. Então, essas pessoas, elas ficam bastante convencidas porque elas experimentaram na pele todas as mudanças, entende? Então, essas pessoas não precisam de evidências científicas. E é uma coisa que eu falo às vezes para o paciente. Se tu tentou alguma coisa, essa coisa que tu tentou te fez ficar mais forte, melhorou os teus exames, melhorou a tua disposição, melhorou a tua libido, melhorou o teu sono, por que que tu precisa de uma evidência científica para dizer que isso é bom? Qual é o risco de uma mudança nutricional? É muito menor do que o do uso de um medicamento, né? Então, eu partilho dessa tua opinião. Pessoas que passaram por um processo forte de sofrimento, elas estão dispostas. E pessoas que nunca passaram por isso, elas acham que elas têm um superpoder de conseguir controlar a biologia delas. E, cara, infelizmente, corpos são diferentes, metabolismos são diferentes, sistemas imunológicos são diferentes. Eu estudei uma medicina onde as únicas doenças curáveis eram as doenças infecciosas, né? Uma pneumonia, uma amidalite, a gente cura com antibiótico. O resto das doenças eram controláveis. Ah, o paciente desenvolveu hipertensão, ele vai ser hipertenso para sempre. O paciente desenvolveu diabetes, ele vai ser diabético para sempre. O paciente vai desenvolver uma doença autoimune, ele vai ter essa doença para sempre. Nesses últimos 7 anos, eu testemunhei inúmeros casos de pacientes que utilizavam múltiplos medicamentos para diabetes e que hoje controlam a glicose só com alimentação. Múltiplos pacientes que usavam medicamento para hipertensão emagreceram, melhoraram a sua massa muscular e a pressão normalizou sem medicamento. Múltiplos pacientes que experimentaram uma remissão completa e não usam mais medicamento para doença autoimune, né? Eu essa semana fiz a revisão de uma paciente minha com uma doença de Crohn, já teve perfuração intestinal, já teve que ir para cirurgia. Ela faz uma dieta paleo faz 2 anos, cuida da saúde mental dela, faz higiene do sono, faz atividade física, ela está sem medicação, né? Eu não cheguei nesse ponto, e tudo bem, eu não me importo. Eu uso uma medicação hoje, já usei 4, tenho meus sintomas controlados, mas assim, concordo demais contigo, Thiago, que sentir no corpo transforma a gente. Depois que a gente viu, a gente não consegue mais desver, né? Quem dera a gente conseguisse ter maneiras de convencer as pessoas antes que a água batesse no bumbum. Mas a maior parte das pessoas ainda vai ter que passar por algum processo de sofrimento para estar realmente disposta à transformação que tem que fazer. Perfeitamente, né? Infelizmente, as pessoas, né, que nem, vamos, velho ditado português, se não vai, vai pela dor, né? Doutor, aí, você falando aí em relação, né, das pessoas lidar assim com a doença, aí a pessoa tem que ser regrada para alimentação.
E tem a pressão social, né? Porque a falta de compreensão da família para mudar aquele paciente que vai precisar radicalmente mudar a alimentação. Como que você trabalha esse paciente? Porque ele sabe, o paciente precisa comer daquele jeito, né? Entrou uma carnívora, cetogênica, queira ou não queira, é radical para comida normal que as pessoas comem no dia a dia, né? Cara, isso é uma questão muito delicada, né, Thiago? Pelo seguinte, cara, o nosso normal hoje é muito doentio. Tem um estudo que eu cito muito nas minhas palestras, que foi um levantamento feito em 2004, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que fez, baseado nos dados de fósseis, resíduos de estômago dos nossos ancestrais, um balanço médio da distribuição dos macronutrientes ao longo da nossa evolução, né? E eles voltaram desde estudos de cadáveres de 1 milhão de anos atrás. E eles estimaram que a ingestão média de carboidratos do hominídeo sempre se situou em torno de 30% do balanço calórico diário, tá? Então, em torno de 30% do que o nosso antepassado selvagem comia era carboidrato. Isso hoje é considerado uma dieta low carb, baixa em carboidrato. Por isso eu até brinco nas apresentações. Na verdade, eu não faço low carb, eu faço normal carb. Vocês é que fazem high carb, né? Porque isso nos últimos 15 mil anos desde o advento da agricultura, subiu drasticamente para 40, 50, e nos últimos 100 anos, com o avanço do processamento dos alimentos, subiu para 70, 80%. Hoje, um americano médio consome cerca de 80% das suas calorias de carboidrato, porque o carboidrato ele é barato, ele é cultivável, ele é pouco perecível, ele é fácil de conservar. Então, hoje a alimentação está absolutamente doentia. E aliado a isso, cara, a gente tem uma força muito grande da indústria de marketing dos alimentos, né? Por volta da década de 90, ali, com a proibição da veiculação de publicidade para cigarro, as indústrias, as empresas que atendiam às indústrias do cigarro, migraram, acharam um novo potencial cliente que era a indústria dos alimentos. Isso está muito bem detalhado num livro chamado Sal, Açúcar e Gordura, de um jornalista ganhador do Pulitzer, que é o Michael Moss. Ali ele narra, cara, como que a publicidade transformou até o meio de produção dos alimentos. Eles ensinaram a indústria a fazer o alimento que buscava aquele ponto de deleite, textura perfeita, crocância perfeita, formato perfeito, combinação de sal, açúcar e gordura para mexer com o nosso paladar. Isso gerou um consumo alimentar absolutamente compulsivo, cara. Ninguém consegue se controlar com esse tipo de alimento. Então, a população ela está adoecendo mais rápido nos últimos 30 anos. Os índices de obesidade vêm subindo drasticamente, os índices de diabetes vêm subindo drasticamente. Então, precisa uma mudança radical, radical. Só que, cara, à medida que isso vai se difundindo, esse é o normal. E a comida ainda não é vista como algo que pode gerar doença. Então, quando o indivíduo está ali tentando mudar a alimentação dele, se ele vai trazer a alimentação dele para o normal carb, que a gente está falando, cara, ele já é visto como um xiita nutricional. E aí a família começa, não, isso é perigoso, isso que tu está fazendo é muito radical, de vez em quando pode, essa sobremesa fui eu que fiz. O paciente que luta para melhorar sua saúde metabólica através da alimentação, ele enfrenta uma pressão maior até do que o ex-usuário de droga, ou o ex-tabagista, ou o ex-alcoólatra, porque ninguém oferece um copo de cerveja para alguém que era alcoólatra, entendeu? Ninguém oferece droga, a não ser que não goste da pessoa, para alguém que tinha problemas com droga. Agora, o paciente que faz dieta, ele recebe ofertas diárias da abertura de uma exceção, né? Então, hoje, o principal trabalho que a gente faz aqui na clínica é a construção de uma mentalidade de emagrecimento. Porque hoje as pessoas que precisam melhorar sua condição metabólica, elas precisam construir uma mentalidade, a gente chama de método protagonista. Porque eu sempre brinco com os pacientes, a única dieta que vai funcionar para alguém no longo prazo é a dieta que a pessoa montou com os seus valores, com o conhecimento que adquiriu ao longo do tratamento e que consegue sustentar.
E hoje a gente tem taxas de reganho de peso para um paciente que faz um processo de emagrecimento em torno de 84%, né? Ao final de 2 anos, um paciente que conseguiu produzir um grande emagrecimento, ele retorna ao seu peso de origem 84% das vezes. É por essa pressão social que tu citou, né, Thiago? Então, tu és atleta, né? Então, tu certamente tem uma mentalidade diferente. Eu sempre falo para minha esposa, a minha maior felicidade é quando meu filho se apaixona por um esporte, porque uma mentalidade de atleta produz uma pessoa vencedora em qualquer esfera da vida. E por que que o atleta ele é um vencedor nato? Porque ele lida com a perda, porque ele lida com as pressões, porque ele lida com o desafio, e é mais ou menos isso que a gente tem que fazer em todas as esferas da nossa vida, né? Por isso que quando a gente pega um ex-atleta que engordou e ele se dispõe a emagrecer, ele emagrece, por causa da mentalidade. Então eu acho que a gente tem que construir essa mentalidade nas pessoas que buscam qualquer melhora da sua saúde, porque, como tu disseste muito bem, e é o que eu vejo todos os dias aqui no consultório, a pressão vai ser para que ela desista. Mesmo das pessoas mais próximas dela, mesmo das pessoas que mais amam ela, porque elas simplesmente não enxergam o perigo. Perfeito, é. Que nem você falou da mentalidade de atleta, né, William? É isso daí que eu no meu caso, há anos, né, eu lidei com isso de privação social. Eu sempre falava pra minha família, não, eu tô em dieta, tá, mas não pode comer um pedacinho. Eu não posso, porque na verdade o pedacinho não vai impactar no resultado, mas vai impactar na minha mente de errar, entendeu? Então, na questão quando era como atleta, mas agora quando tive esse problema de saúde, a questão era a minha saúde, né? Eu falei, não, não posso. Eu comecei a encarar o açúcar como droga. Eu falei, não, eu tenho que abstinir disso. Até eu aguentar, porque senão eu não vou conseguir fazer essa alimentação, entendeu? Então, para mim, assim, claro, não é que seja fácil, mas é que eu consigo adaptar a minha mente, porque eu já tenho essa mente de atleta, então eu odeio errar, né, William? Só que nem eu falo para as pessoas, tem uns alunos também que eles têm essa desculpa, ah, Thiago, mas eu não sou atleta, cara, eu não vou seguir essa alimentação, é muito restrita, não sei o que. Eu falei, ó, se você quer ter esse benefício, se quer aumentar a sua massa muscular, se você quer perder gordura, não existe um caminho tipo uma pílula mágica. Existe um caminho só, você tem que seguir 100% o plano, porque é igual você passa para os pacientes, você receita lá o medicamento para, né, amenizar os colaterais no início, porque no começo com certeza a pessoa vai começar a ter aderência à alimentação, mas a alimentação ela é o carro-chefe, não adianta, né? Você sabe disso, você toma medicamento, você sabe que as pessoas que têm esses problemas, ou até mesmo as pessoas que têm diabetes, que vivem de remédio, elas estão à base do remédio. Quando tirar o medicamento, automaticamente ela não está, ela não vai estar aqui conosco, né? Então é incrível isso que eu quero deixar essa mensagem aqui, como você está falando sobre a mentalidade e também a relação da dieta cetogênica carnívora, é que as pessoas têm que entender que não é uma tribo, né? Que a gente, eu tô passando essa mensagem e aqui no canal também trazendo as pessoas que tiveram, né, os seus relatos, como você, como o doutor lá, o Juan Pablo, que era viciado em carboidratos, né? E ele é um psiquiatra, não sei se você conhece o doutor Juan, é um Não psiquiatra. conheço. Então, ele é um psiquiatra, né, que tomava remédio para depressão, que era compulsivo, como pode, né? O próprio, cuidando de pessoas com dependências químicas, ele era totalmente dependente químico também. E aí ele encontrou na carnívora isso. Então, o que que você pode dizer para as pessoas também? Tem muitas dúvidas assim, em relação se é sustentável a longo prazo. Ah, por exemplo, melhorou, que nem você melhorou seus sintomas. Aí a pessoa sente um conforto que pode comer eventualmente. E aí começa a abrir janelas para voltar a alimentar. O que que você pode passar para essa pessoa que tem, no caso, uns problemas igual a você ou outros problemas de autoimune também? Cara, esse é um excelente tópico para a gente abordar, tá? Pelo seguinte, cara. Quando a gente desenvolve uma doença, seja uma doença metabólica, como engordar excessivamente, que é uma doença metabólica, seja diabetes, seja uma doença autoimune inflamatória, a gente precisa entender que essas doenças, elas são frutos de uma suscetibilidade genética e uma exposição ambiental. Então, elas são produto da nossa genética interagindo com o nosso estilo de vida. Isso aqui nunca vai sair, cara. Então, essa pessoa precisa entender que ela é diferente. Então, uma pessoa que desenvolveu uma doença, ela vai ter que ter uma consciência alimentar maior ao longo da sua vida. O melhor é que ela se mantenha aderida à estratégia que funcionou melhor pelo maior tempo possível. É claro que exceções bem diluídas numa rotina saudável
não costumam produzir um efeito negativo tão significativo. Mas deixa eu te contar uma história. 2 anos atrás, eu e a minha esposa fomos numa viagem de bicicleta. E aí a gente fez com um grupo que faz a logística desses passeios, e eles fazem pontos de hidratação e tudo mais. E nesses pontos de hidratação, essa viagem foi na Argentina, tinha ali uma empanada, um croissant, e eu fui comendo, fui comendo, fui comendo. E isso foi uma viagem de 5 dias. Quando eu estava no aeroporto para voltar, eu já estava tendo que levantar em 2 etapas, de tão inflamado que eu estava. Então, qual é a mensagem que isso me traz? Que, cara, meu corpo está pronto para me inflamar. É só eu pisar no gatilho correto, entendeu? Então, a gente tem que se observar e entender o quão suscetível a gente é a desenvolver um desequilíbrio. Eu sou muito suscetível a inflamar. Tem pessoas que são muito suscetíveis a engordar, outras são muito suscetíveis a desequilibrar a glicose. E aí, cara, se a vida é assim, a gente tem que encarar a vida como ela é, né, bicho? Porque chorar não vai mudar o desfecho. E a privação, às vezes, de uma coisa que a gente gosta, ela ainda assim vai ser uma dor menor do que a consequência de deixar essa doença crescer. Qual é a consequência da gente não controlar o peso? Cara, é ter uma qualidade de vida infernal a partir dos 50 anos, artrose de quadril, artrose de joelho, perda de autonomia, não consegue se deslocar, não consegue passear. Qual é a consequência de um diabetes não controlado? Pô, cara, cegueira, diálise, amputações. Qual é a consequência de uma doença inflamatória não controlada? Uma perfuração intestinal, uma artrite que destrói uma articulação e tu perde o movimento do membro inteiro. Então, assim, a gente precisa ser realista com as tendências que a gente tem. Aquela pessoa predisposta a adoecer, ela não pode falar que nem teus alunos, ela tem que ser um atleta da saúde. Eu brinco com os meus pacientes que todos somos atletas. Nós temos que ter mentalidade de atleta, nós temos que ter comportamento de atleta, e a gente precisa entender que a nossa prova não é um sprint, é uma ultramaratona que termina lá nos 80, 90 anos. Então a gente precisa ir construindo isso ao longo do tempo. Então eu sempre sou muito a favor das pessoas primeiro entenderem a situação, a gravidade da situação. Às vezes a minha primeira ou segunda conversa com o paciente ela é muito dura. Isso espanta algumas pessoas, mas a gente precisa enfrentar a realidade como ela é. E aí, se autoavaliar, né, Tiago? Se autoavaliar. Sempre ver se a inflamação aumentou, como é que tá, como é que se comporta o meu corpo quando eu abro uma exceção. E lembrar que exceção é um evento e não um período. Porque a pior coisa que uma pessoa pode fazer, por exemplo, é fazer uma dieta de alta gordura, que nem é uma dieta carnívora, e começar a associar carboidrato a isso, né? Porque uma pessoa que come muito carboidrato, ela tem que controlar a gordura, porque senão ela vai estar fazendo uma somação de energia que não ocorre na natureza de forma espontânea, que o nosso corpo não está preparado para fazer. Então precisa haver essa consciência que passa pela pessoa aprender as coisas que fazem sentido para as predisposições dela ou não. E por fim, as pessoas se preocupam muito com a segurança da carnívora no longo prazo, né? E eu digo para as pessoas, cara, não existe, eu não sei a segurança da carnívora no longo prazo, tá? Eu não sei, porque eu não tenho um estudo científico que me diga que é seguro. Mas eu não tenho nenhum motivo para acreditar que não seja. Agora, tu sabe o que que eu tenho certeza absoluta que não é seguro no longo prazo? Diabetes. Aumenta em 4 vezes o risco de infarto, aumenta em 3 vezes o risco de AVC, aumenta em 2 vezes o risco de demência. Uma doença autoimune aumenta em 4 vezes o risco de desenvolver outra doença autoimune, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de demência. Então, assim, vamos fazer o seguinte: vamos trocar o mal certo pelo bem certo, já é um baita avanço. E aí a gente espera a ciência chegar até o ponto que a gente quer. Com certeza, a gente não tem nada comprovando cientificamente, porque é muita falácia, né, doutor, no Instagram. Eu vejo aí muitos haters também falando. Essa palavra já é a terceira entrevista que eu falo e que o pessoal pergunta do colesterol, não sei o que, não sei o que lá. Ah, mas aí tem muita gordura saturada. Eu li um livro ali, Gordura Sem Medo, e explica ali, não sei se você já viu esse livro também. Conta toda Claro. a história, né? Você vê, até desde aquela época já não tinha estudos
comprovando realmente. Eles faziam, né, os estudos com dois grupos e sempre davam uma incerteza, porque a pessoa que comia carboidrato também tinha problemas, morria de infarto, e as pessoas também que consumiam gordura também morriam. Então não é um marcador que a gente pode encarar isso como uma preocupação. Tem que ver outros marcadores, que nem você falou. Não dá para misturar carboidratos com gordura. É claro que você vai aumentar duas fontes de energia no seu organismo, que vai potencializar, aumentar o triglicídio, o colesterol e por aí vai, né, doutor? E fala para mim agora, a dieta cetogênica e a carnívora, você faz ciclos atualmente entre elas? Como que tá a sua alimentação atual, assim, para a galera saber um pouquinho? Show. Eu já vou te responder a tua pergunta, mas deixa eu só fazer um comentário complementar a isso que tu falou, tá, Thiago? Que é o seguinte, o pessoal morre de medo do colesterol, Eu né? era um dos Morre de medo primeiros, do porque como colesterol. atleta, né, não interrompendo um pouco, mas para já jogar esse raciocínio lógico aí, eu também até tempo atrás estava pensando, porque aumentou mesmo, né, um pouquinho ali o colesterol. Hum? É, uns 2, 3 meses, primeiros meses, deu uma aumentada bem significativa. Eu até fiquei meio assim, entendeu? O colesterol, cara, ele é uma molécula implicada no transporte da gordura. Ele não é a moeda energética, ele não é a gordura que a gente metaboliza, né? É que a gordura é lipossolúvel e o sangue é hidrossolúvel. Então a gordura não consegue se misturar com o sangue na forma livre. Então, quando a gente tem uma maior circulação de gordura, a gente vai ter uma maior produção de lipoproteínas. Quem faz isso é o fígado, em resposta à demanda de trafegar gordura pelo sangue. E aí o fígado produz mais lipoproteínas e as lipoproteínas contêm colesterol, então a concentração de colesterol vai aumentar. Então a gente tem aumentos de colesterol durante o processo de emagrecimento, porque a gente está transitando a nossa gordura para ser metabolizada. A gente tem aumentos de colesterol durante a adoção de uma dieta mais rica em gordura. Mas, via de regra, Thiago, quando a gente analisa esse perfil lipídico, a gente observa que as moléculas de colesterol, as lipoproteínas, elas estão maiores, mas em menor número. Um parâmetro que a gente analisa através de um exame chamado apolipoproteína B. E a gente chama isso de perfil A, lipídico de perfil A, e isso não aumenta risco cardiovascular. Então, normalmente, um triglicerídeos baixo, uma ApoB baixa, mesmo com um LDL alto, não reflete um maior risco cardiovascular. Então, isso é muito importante a gente frisar, né? Então, assim, não é só o colesterol aumentou, eu tenho mais risco de infarto. Não, porque a gente tem hoje o colesterol normalizado para a dieta padrão. Então, quando a gente modifica a dieta padrão, a referência já não funciona muito bem para nós. Mas isso é algo que um profissional de saúde mais bem informado pode analisar para o paciente. Mas a gente tem dentro desse contexto algumas pessoas que respondem com uma produção excessiva de colesterol, que a gente chama de hiperrespondedores, que a gente ainda não sabe se isso aumenta o risco cardiovascular ou não, porque não tem estudos a respeito disso, estão começando a ser feitos. E a gente tem uma doença relacionada ao metabolismo lipídico chamada hipercolesterolemia familiar. E nesses casos, onde o colesterol aumenta de forma patológica, a gente tem muito recurso terapêutico farmacológico. Sabe quantos medicamentos a gente tem para resistência insulínica? Nenhum, bicho. Para obesidade, a gente tem agora os análogos, mas tem muitos poréns a respeito dos análogos aí que num outro momento a gente pode conversar. Para doenças autoimunes, muitas vezes os pacientes estão como eu estava, em teto terapêutico, usando múltiplos medicamentos e não tem resposta. E aí, se o paciente adota uma dieta carnívora e ele tira esses medicamentos, ele para de usar corticoide, ele reverte a resistência insulínica, ele emagrece e ele tem uma hiperresposta de colesterol, meu amigo, eu uso um medicamento para baixar o colesterol desse paciente e resolvo tudo com uma droga, entendeu? Então, esse medo absurdo do colesterol, ele é absolutamente infundado, porque a gente tem muito recurso para tratar a hipercolesterolemia e reverter essa tendência de um maior risco de aterosclerose, que até é polêmica, como tu mesmo disse, e as doenças que a gente consegue tratar através de intervenções nutricionais que às vezes aumentam o colesterol, e como eu disse, na maior parte das vezes sem aumento de risco cardiovascular, a gente tem como reverter esse efeito colateral. Então, não precisa toda essa preocupação. Então, só queria fazer essa contribuição, porque eu acho importante que o Não, teu com público certeza. escute também. Com certeza. Falando em ciclar dietas, cara, eu tenho uma dieta
que é só minha, assim. A minha dieta é animal-based. O prato principal das minhas refeições é a carne sempre. Quando a gente está em casa, nós somos bem minimalistas, até porque assim, as crianças comem na escola, eventualmente as crianças têm festinha, então a gente sempre está preocupado em garantir o aporte proteico em casa. Então, várias das nossas refeições em família, para mim, para minha esposa, para o meu filho de 6 e para minha filha de 4, é só carne. Ontem, de noite, a nossa janta foi língua e filé mignon, né? Então a gente fez duas carnes diferentes. E era isso, bicho. E todo mundo comeu faceiro. Então essa é a nossa alimentação. Quando eu vou num buffet, eu até gosto de um pratinho colorido. Então, com as minhas ressalvas, assim, eu pego uma salada, eu tento sempre mais pro lado da fruta, coisas que eu sei que já descem melhor na minha digestão. Eventualmente pego alguma abóbora, batata, mas já é uma coisa bem menos frequente, né? Mas eu não gosto de botar o rótulo de carnívora para eu não me comprometer com isso. Então, assim, eu dou uma ciclada. Exceções de pisar na bola valendo, assim, comer uma pizza, um hamburgão, uma coisa assim, cara, isso é coisa que anualmente, talvez uma vez, né? Mas é coisa a perder de vista, assim, né? Porque, cara, esses alimentos, para mim, eles simplesmente não fazem sentido para a tendência que eu tenho. E quando eu sinto que eu aumentei meus marcadores inflamatórios, aí eu dou uma controlada. Aí eu posso dizer que eu faço uma carnívora com eventualmente uma fruta de sobremesa, tá, Thiago? Essa é a minha maneira de controlar os meus sintomas. Então, nessa viagem que eu te falei ali, que eu abri exceções, acabei inflamando, cara, uma semana em carnívora em casa eu tava zerado. Aí eu volto para o meu padrão, um pouquinho mais solto, né? Então, eu diria que eu faço uma animal-based com jejuns intermitentes. Essa é a minha dieta alimentar. Quando me sinto inflamado, faço uma carnívora um pouquinho mais restrita. E, eventualmente, às vezes, faço um ciclo de cetogênica, embora faça bastante tempo que eu não faça isso, né? Mas eu costumo individualizar para cada paciente. Ah, o que que o cara alcança, o que que é compatível com os gostos alimentares. Agora, quando o paciente não concorda em centrar as suas refeições na proteína animal, aí eu falo para ele, cara, eu não tenho absolutamente nada contra isso que tu tá fazendo, mas não é a minha praia. Não é a minha área de conhecimento, não é a minha filosofia de trabalho. Então, eu vou te recomendar uma pessoa aqui que tu pode consultar e tentar montar essa estratégia, porque a minha estratégia ela é centrada em torno da proteína animal. Incrível, incrível. Que nem você falou, né, doutor William? Quando você percebe que você está com os marcadores inflamados. Então, o que quer dizer para as pessoas? Que as pessoas têm que entender que tem um momento certo de você sair e você voltar. Mas, como que você, assim, consegue saber? Você vai lá, faz exames e tal, ou você sente fisicamente, porque você tem a artrite ali, né, que está ali adormecida, você sente as inflamações, que já sabe os sintomas, e já volta para o animal base ali, ou já restringe um pouco as frutas, e já fica mais uma carnívora. Cara, todo paciente autoimune acaba criando uma autopercepção muito forte, assim. Então, eu noto assim, uma das coisas que é característica de uma doença autoimune que envolve articulações é tu acordar com uma certa rigidez articular, entende? Então, por exemplo, e para mim ir na academia às 6 da manhã, só se eu acordar às 4. Porque se eu acordar às 5 e meia e for para academia, eu não vou conseguir fazer nada, entendeu? Então, um dos sintomas muito característicos para mim, quando eu começo a pisar na bola demais, é eu acordar com um pouquinho mais de rigidez de manhã, um pouquinho mais de dor nas articulações. Já é um sinal de alarme, eu não preciso de exames, entendeu? Pacientes que eu acompanho aqui que têm doenças inflamatórias intestinais, eles percebem uma mudança no cocô deles, né? Fica um pouquinho mais mole, começa a sair um pouquinho de muco. Pacientes que têm lesões cutâneas, as lesões aumentam. Então a gente tem que gerar essa consciência, né? O paciente que não tem uma doença autoimune, ele tem que ter parâmetros para acompanhar também. Então eu sempre falo, o paciente que tem uma tendência a ter sobrepeso, obesidade, cara, tu tem que te pesar toda sexta-feira de manhã antes do final de semana, né? Então, toda sexta-feira de manhã te pesa e se a tendência é de subida, te regra. Paciente que tem diabetes, cara, a cada 3 meses faz 15 dias com o sensor Libre ali e vê como é que a tua glicose está se comportando. Se está saindo muito da faixa alvo, te regra de novo, te comporta. Então, assim, eu acho que todas as pessoas precisam de parâmetros objetivos. A gente usa muito aqui na clínica os protocolos de avaliação, por exemplo.
composição corporal, a gente fez um investimento bem alto para pegar uma bioimpedância que tivesse a maior precisão possível, que fizesse a avaliação do balanço hídrico, para a gente não ter o problema da hidratação na hora de avaliar a massa muscular dos pacientes. Pacientes com doença autoimune, a gente desenvolveu questionários de sintomas ativos para a gente ver se isso está diminuindo, né? Mas a dica que eu dou, Thiago, é lembre sempre que a rotina define a saúde e que exceção é um evento e não um período de tempo, e tenha parâmetros objetivos para acompanhar os teus objetivos, né? Porque, cara, tu és atleta, né? Aquilo que a gente não mede, a gente não conhece. Então, eu acho que eu engordei um pouquinho, acho que eu engordei um pouquinho, acho que eu engordei. Quando vem, engordou 10 quilos, bicho. Então, assim, tem que ter número, tem que ter dado, tem que ter uma ferramenta que te possa fazer acompanhar. Em alguns casos, a gente recorre aos exames laboratoriais, mas vou te dizer que é uma minoria dos pacientes, porque a maior parte, à medida que se torna mais consciente a respeito do problema que tem, consegue fazer isso sozinho. Quando começa a ter a consciência, a pessoa cria essa disciplina, tá vendo? Eu, assim, Com não certeza. tenho sintomas, né, tão graves, assim, quando eu saio um pouco, mas eu sei que me dá um pouco de acidez do estomacal, já muda a minha rota de gestão, percebo que a gestão fica diferente, né? E aí eu uso o jejum, não sei se você também usa, se você usa essa ferramenta de jejum com seus pacientes, Muito, de muito, muito. porque eu acho que também é uma das ferramentas importantes quando você tem essa recaída, né, entre aspas, e você fazer o jejum e já voltar para a programação normal ali. Você É. iniciou o seu começo, assim, antes de você iniciar a paleo, algum jejum, ou você fez depois? Eu comecei a fazer jejum intermitente mais ou menos concomitante à paleo. Porque eu vou te dizer que eu nunca fui um cara de café da manhã. Eu me forçava a comer. Olha que loucura isso, né, cara? Me forçava a comer. Tem que comer uma mamão de manhã cedo, tem que comer uma torradinha, uma aveia com banana. Mas eu nunca fui um cara muito de café da manhã. Então eu comecei a fazer um 16 para 8, que é o clássico, todo mundo começa por isso, né? Mas ali ao longo das experimentações daquele primeiro ano, eu cheguei a fazer um OMAD por um período, comer uma vez ao dia só, mas eu ficava com muito sono depois da refeição, porque eu É, acabava comendo também. bastante. E no ano de 2024 ou 23, eu fui fazendo jejuns prolongados, né? À medida que eu fui conhecendo mais sobre o jejum, principalmente por esse efeito anti-inflamatório. E no ano de 2020, eu acho que foi 24, eu fiz um jejum de 7 dias. Foi o máximo que eu fiz. Cara, uma experiência mais espiritual do que Física, né? fisiológica, assim, porque eu já estava com a doença controlada, né? Mas eu quis fazer essa tentativa desse jejum de 7 dias, principalmente para ter mais uma vitória sobre mim mesmo e para eu documentar o que que acontecia com isso. Então, eu fiz bioimpedância antes, fiz bioimpedância Doutor, depois, só um uma tempo dúvida, só depois. porque você não tem o percentual de gordura alto, né? E esse jejum, agora você falou do jejum de 7 dias, eu fiz de 3 dias, né? E a maior dificuldade, não sei como que foi, eu quero que você relata esse jejum de 7 dias, porque as pessoas que fazem, geralmente, são pessoas que têm o BF, porção de gordura maior, então tem uma gordura maior, você consegue ficar mais tempo ali em cetose. Agora, você, que eu vejo que você não tem porção de gordura alta, como que foi você ficar os 7 dias? Cara, tranquilo demais. Muito. Meu percentual de gordura, para ser bem honesto, não é alto, mas não é baixo, é 16%, tá? Então é um percentual de gordura normal para um homem, assim, com atividade física moderada. Esse jejum de 7 dias, ele tá documentado nos destaques do meu Instagram. Se alguém quiser olhar todos os stories que eu fiz ao longo desse processo, estão ali. Mas vou te dizer o seguinte, Thiago. O primeiro dia foi um pouco desafiador, como sempre é. O segundo dia foi muito desafiador. Quem faz jejum sabe que quando passa das 24 horas, o corpo realmente começa a pedir muito. Então, eu fiz o jejum num sítio de uns amigos, justamente para eu não ter contato, né, com a família e tal, não ficar ali presente nas refeições. Então, isso ajudou muito. E a dona desse sítio, ela faz hormese adaptativa no banho de gelo, assim. Então, eu tinha recursos ali para fazer banho de gelo, caminhava, fazia trilha. Então, eu me mantive entretido. E aí, o segundo dia foi o mais difícil, e a partir do terceiro, eu entrei numa cetose brutal, assim, acima de 3. E aí eu não sentia fome, cara. Não sentia fome. Levei um caldo de ossos para repor eletrólitos, levei um suplemento da base forte, que é o jejum forte,
para não ter cãibra, não ter dor de cabeça. Levei melatonina por causa da insônia e era mais ou menos isso que eu usava ao longo do dia. Tomava chimarrão, café e água. E aí, cara, na cetose foi absolutamente tranquilo. Eu tinha eu estava num ponto assim de bloqueio criativo escrevendo meu livro. Eu tenho um livro que está pronto agora, está na fase enfim, edição dentro da editora, deve sair no início do ano que vem. E eu estava num bloqueio criativo, e eu precisava melhorar isso. Eu escrevi tudo que eu precisava escrever nesses dias de jejum, né? Então foi muito legal. E ao final do jejum, cara, meus exames estavam iguais. Não teve nem aquela queda de testosterona que o pessoal relata que tem muito, né? A testosterona foi de 700 para 600 e pouquinho, não foi uma queda absurda. E eu perdi 3,2 kg de gordura e 300 gramas de peso muscular, né? Então, cara, um resultado super positivo. E aí, uma semana depois, eu tinha recuperado ali uns 700 gramas de gordura e tinha recuperado totalmente a massa muscular, assim. Então, eu até acredito que não era fibra muscular, era mais depleção de glicogênio, enfim. Então, mesmo para um cara que não está acima do peso, como eu, tenho um IMC de 23, foi super tranquilo, cara. Super tranquilo. Porque o corpo tem muita reserva, né, cara? Se for calcular o meu tecido adiposo aqui, tem 100 mil calorias de reserva. Isso dá para ficar um monte de tempo, um tempão em jejum. Então, assim, aquele medo que a galera tem do jejum antes do treino, de ir para academia sem comer uma banana, a gente realmente subestima muito o poder que o nosso corpo tem de gerar energia das próprias reservas, né, Thiago? E é uma coisa burra, porque se a gente parar para pensar, cara, se a gente precisasse comer para caçar, a gente tinha sido extinto, né, cara? Porque caçar é justamente para comer. Então, eu acho que talvez a maior parte das pessoas não precise fazer jejuns prolongados, embora seja uma experiência que uma vez na vida é legal de fazer, mas eu acho que uma dose baixa de jejum intermitente é uma coisa bem positiva em termos de saúde também, até para gerar confiança e a gente entender que o nosso corpo é mais forte que a gente imagina. Inclusive, doutor, eu faço diariamente, já tenho aqui o aplicativo de jejum. Cara, e eu não consigo fazer menos que 18, 20 horas. Tem dia que eu faço 22, tem dia... Não, eu tento fazer mesmo, ó, vou tentar colocar mais uma janela de alimento, mas já é automático, entendeu? Pela minha rotina e pelo que eu sinto, né? Eu fiz o de 3 dias, eu acho que o que nem você falou, se tivesse passado mais um dia, talvez eu ia sentir mais benefício, porque minha cetose não estava muito alta, né? Eu, como atleta, eu percebi também uma dificuldade por conta que eu treinei esses dias, né? Então a minha cetose, ela foi mais difícil subir. Ficou ali no máximo do terceiro dia, 0,8, ali não chegou nenhum de cetose. Fiquei até triste, falei com o doutor que é especialista em jejum ali, que a gente fez esse desafio. Falou, pô, meu, olha, 3 dias de jejum, não subiu nenhum ponto. Entendeu? É que tu tem muita massa muscular, né, É, Thiago? isso interfere, né? Isso interfere bastante, assim. Então, quando o indivíduo tem muita massa muscular, ele tem uma reserva de glicogênio gigantesca, né? Então, até tu depletar toda essa reserva de glicogênio e entrar em cetose, fazer um jejum vai ser um pouquinho mais sofrido, sem sombra de dúvida. Isso a gente observa nos pacientes todos, né? O paciente Mesmo eu com estando na carnívora, assim, sem carboidrato, né? mesmo, cara. Porque é incrível a capacidade que o corpo tem. Se tu fores analisar a tua reserva de glicogênio após 6 meses de dieta restrita em carboidrato, às vezes para alguns um ano, existem trabalhos mostrando isso do Volek e do Stephen Finney, que são dois pesquisadores americanos, né? Pesquisam muito dieta cetogênica. Depois do período de cetoadaptação, a reserva de glicogênio é normal, ou seja, além de gerar a glicose que o corpo precisa, o corpo gera o glicogênio para te dar reserva muscular, né, cara? É fantástico, isso é uma loucura. Então, só que isso, como tu tem muita massa muscular, tu tem muito espaço para acomodação de glicogênio, isso te previne a cetose, porque no final das contas a cetose é um mecanismo de geração de energia de emergência, assim, né? Então tu não entra em emergência, porque tu tem um estoque muito grande pela tua massa muscular. Mas é uma coisa muito legal, é isso que tu faz. E outra coisa muito positiva disso, né, Thiago, é que a gente fica muito produtivo, né? Então eu seguidamente, assim, preciso encaixar pacientes ali, não tem agenda. Coloca ao meio-dia, não tem problema. Eu fico até de noite sem comer, não me custa nada. Incrível, eu também como atleta que vivia muito tempo comendo carboidratos, que vivia dando pico de insulina, sentia sono, acabava também não tendo essa clareza mental, que nem esse canal que eu tô fazendo aqui.
nutrição ancestral, eu não ia ter essa capacidade de cognição de parar, de fazer uma live, porque minha vida é corrida, eu dou aula, sabe? Tenho família. E hoje eu vejo essa diferença, que nem, ó, eu só consigo fazer live em jejum, tô em jejum agora, 11 horas. Eu comi ontem, era 7 da noite. Daqui eu vou treinar. Eu não vou sair daqui e vou comer, entendeu? Então é incrível a capacidade, né? Olha, um atleta de fisiculturista nunca vai imaginar que ele vai ficar aqui 2 horas fazendo uma live ou trabalhando, treinando em jejum, achando que está perdendo massa muscular, porque o primeiro mito é isso, né? Eu também achava no começo, mas aí como foi estudando, foi fazendo em minhas avaliações, que nem hoje eu fiz a medição de bioimpedância, fiz aqui das dobras. É incrível também que eu não aumento muito o percentual de gordura, né? Tipo, eu tô com uma subescapular de 12, né? Com 100 quilos, entendeu? Então é muito baixo, né, doutor? Doutor, a gente tem bastante. Já falamos bastante aqui na live, né? Quero tomar muito seu tempo. Mas tem uma pergunta aqui que eu já até deixei marcada aqui, que já é voltada na medicina, né? Você acha que a medicina, William, tradicional, está preparado para reconhecer o potencial dessas dietas, não, desse estilo de vida que está cada vez crescendo mais? Você acha que a medicina está preparada para reconhecer o potencial das dietas cetogênica, carnívora? O que que você acha? Como médico, você tem uma opinião bem formada. Cara, aqui eu vou ter que ser pessimista, Thiago. A gente Sim, não vai sim. ver isso acontecer. Não vai. A gente não vai ver isso acontecer, porque a informação para chegar no meio acadêmico já tem um gap muito grande de tempo, né? Então a gente estuda por livro-texto. O livro-texto ele nem está atualizado com a ciência produzida no momento. Ele é a ciência de 10 anos atrás, né? E além disso, cara, a gente tem muita dificuldade em conduzir experimentos que não envolvam interesses financeiros, porque hoje a ciência depende de subsídio financeiro que, na maior parte das vezes, é dado ou pelo governo ou pela indústria dos medicamentos. O governo não vai querer promover uma alimentação muito diferente das diretrizes, porque isso impacta na cadeia produtiva dos alimentos, enfim, desorganiza toda uma estrutura econômica, né? Tanto é que quem é que fez a primeira diretriz alimentar que foi publicada para os americanos em 1968? O Departamento de Agricultura americano, né? Então, e aí a indústria dos medicamentos vai falar sobre medicamentos, porque, enfim, eles querem vender o produto que eles produziram. Então eu acho que a gente não vai mudar, cara. Nesse sentido, os médicos que adoecerem e precisarem se transformar vão abrir a cabeça para isso. Os outros médicos vão seguir atendendo os pacientes de 15 em 15 minutos, prescrevendo medicamentos e chamando os outros médicos de picareta. Isso vai ser a realidade até o final dos tempos. Quer dizer, sei lá, uma hora vai ter que mudar, mas eu não acho que eu não vou ver essa mudança. Mas isso não pode nos desmotivar, entende, cara? Porque eu acho que a transformação pessoal já tem que ser o propósito principal, a gente buscar a nossa felicidade, tá se sentindo em harmonia com o nosso corpo é uma coisa que não tem preço. E aí começar a influenciar o nosso círculo mais próximo e de vez em quando nessa influência a gente toca numa pessoa que tem um impacto maior que a gente, ela faz essa informação chegar um pouquinho mais adiante. Lentamente eu acho que vai haver progresso. Eu acho hoje mais fácil trabalhar com o que eu trabalho do que era em 2020. Mas, cara, a gente ainda é visto com preconceito e vai seguir sendo visto, e isso é deles, não é nosso. Então, assim, eu não vejo maiores problemas com isso. Eu acho que a gente tem que seguir fazendo o trabalho que a gente considera justo e correto, né? Maravilha, William. E para encerrar também, se pudesse dar um conselho ali para quem quer começar hoje a transformar a saúde, né? Uma pessoa ali que está escutando o nosso vídeo no YouTube, que está escutando que tem alguma doença, e qual o conselho que se dava para ela começar? Qual seria? Cara, eu vou te dizer que a melhor maneira da gente começar é mudando aquilo onde a gente está mais distante do ideal. Então, eu sempre recomendo para as pessoas fazerem um levantamento desses quatro pilares aqui: alimentação, atividade física, sono, repouso e saúde mental, equilíbrio das emoções, tá? Se eu me exercito, durmo ali pelo menos umas 7 horas por noite, tô razoavelmente equilibrado com a minha saúde emocional, mas como muito mal,
Esse é o ponto de partida, é aqui que eu tenho que mexer, entendeu? Se eu tenho uma alimentação mais ou menos, eu durmo ok, minha saúde mental tá boa, mas eu não pratico nada de atividade física, cara, é aqui que eu tenho que mexer. Eu tenho que ter uma rotina de treino, entendeu? Então, é fazer um levantamento e descobrir onde está o meu calcanhar de Aquiles, qual é o meu comportamento que mais me consome saúde, e começar por ele. Porque depois que tu começar, o resultado vai motivando e tu vai puxando as outras coisas, entendeu? Eu comecei exclusivamente pela alimentação, mas emagrecer e ficar sem dor me estimulou a fazer atividade física. E fazer atividade física melhorou a qualidade do meu sono. E daí, ter um sono reparador e poder fazer atividade física melhoraram a minha saúde, mental, né? Então é tudo, a gente entra para um círculo virtuoso. Ou a gente está num círculo vicioso, a maioria das pessoas está nesse círculo agora, ou a gente está num círculo virtuoso. Pegar aquele teu comportamento pior e modificar ele, provavelmente faça te sair de um círculo para o outro. Então, procura isso e, e continua, porque hoje eu posso afirmar para ti, sem o menor medo de errar, não existe nenhuma pessoa que esteja saudável se ela não tem um mínimo de consciência alimentar, se ela não tem uma prática regular de alguma atividade física, se ela não prioriza o seu sono e não tem um sono efetivo. Adormecer não é ter um sono reparador, ter um sono reparador é acordar descansado. E se ela não cuida do equilíbrio das emoções. A pessoa que não cuida desses quatro pilares, ela tem fragilidades na sua saúde. É como uma mesa, quatro pés. Se um dos pés estiver ruim, a mesa já tende a virar. Então é uma reflexão que eu acho que teus ouvintes aí podem fazer e escolher o primeiro passo que eles vão dar. Incrível, William. E como as pessoas podem acompanhar seu trabalho, entrar em contato com você, deixa aí o seu arroba, o seu Instagram, seu site, se tiver algum site também. Joia. O meu arroba é doutor.williamhutzen, não é um nome tão fácil, então talvez seja mais fácil as pessoas entrarem no site. O site é construasaude.com.br. Nesse site a gente tem alguns cursos de instrução de saúde para leigos, também tem todos os meus outros contatos ali. As pessoas podem me encontrar no meu canal no YouTube, onde eu faço lives semanais, quartas-feiras à noite, às 21 horas. No Instagram também temos lives semanais. E sou extremamente ligado nos directs. Gosto muito dessa interação. Então, se as pessoas quiserem algum contato mais direto comigo, podem me mandar um direct no Instagram ali que eu vou responder com o maior prazer. Talvez demore um pouquinho, mas todos serão respondidos. Quero agradecer, doutor William, pelo seu tempo, sua disponibilidade aí. Foi incrível essa live aí. Até eu já aprendi mais coisa para agregar a minha experiência aí como atleta na cetogênica, na carnívora. Quero agradecer você. E vai ter outras lives. Na verdade, estou fazendo o canal para ter episódios, mas mais para frente eu vou colocar mais episódio que vai ter esses temas aí específicos que você trabalha, que realmente é diferenciado, né? Um médico que trabalha com doença autoimune que tá fazendo uma dieta que para muitos ainda hoje em dia é restrita, né, doutor? Não tem o que falar, né? Tem que só agradecer pela essa live aí. Pô, foi o maior prazer, cara. Conta comigo. Sempre que eu puder te ajudar, vai ser uma honra. Beleza, um abraço. Abraço, tchau, tchau.